Hoje nós vamos falar sobre a vida de Buda. O Buda é mais do que um ser humano que viveu entre nós no ano 600, tendo nascido em 623 a.C. Ele é um símbolo também, ele é um mito, é uma lenda que representa o iluminado, o homem perfeito. Ele representa a aspiração de todos os sinceros buscadores da verdade, porque a senda do Buda, o caminho do Buda, representa também o caminho do ser humano. Todos esses grandes seres, os grandes instrutores da humanidade, como Cristo, Krishna e tantos outros, né? Na realidade, eles representam não só homens comuns, mas eles representam um mito, né? Que é o mito do crescimento, do desenvolvimento e da libertação do ser humano. A palavra Buda quer dizer o iluminado, aquele que se iluminou, que chegou à perfeição. Esse estado de Budato é um estado que corresponde a um estágio dentro da senda espiritual, da senda que leva à perfeição. E de acordo com a tradição, o Buda foi aquele que, entre os homens, foi o primeiro a alcançar esse estado de iluminação, onde todas as imperfeições típicas do ser humano são superadas e o ser então tem acesso pleno à graça, à luz divina, né? Essa luz chamada luz de Budi, que é aquela luz que vem de dentro de nós, mas que está, na realidade, em toda parte. É uma luz que está associada à vida espiritual, à nossa consciência mais profunda, é o que é de mais elevado no ser humano, né? E está intimamente ligado ao nosso espírito divino. Então conta a tradição que o momento tinha chegado para a vinda do grande instrutor, do Buda, e que havia já, vamos dizer, toda uma preparação cósmica para a chegada desse grande ser, e que muitos sinais haviam sido distribuídos pela Terra, né, de que um grande ser estava para nascer. Inclusive em sonhos, né, o pai de Buda, que era um rei chamado Sudodara, ele recebeu uma mensagem que, através dele, né, viria um grande ser que se transformaria num rei que reinaria sobre toda a Terra. Então ele ficou muito satisfeito, né, com aquela mensagem, não sabendo que o reino de Buda não era aquele reino terreno que o Sudodara imaginava, né? E então ele ficou muito satisfeito e começou a preparar, né, todo, vamos dizer assim, o reino para a vinda desse grande ser. E como está descrito nesse livrinho aqui, que é um livro precioso, chamado Luz da Ásia, que foi escrito pelo seu Edwin Arnold, né? Consta que o nascimento do Buda foi similar ao nascimento de Cristo, no sentido que ele nasceu como se fosse através de um milagre, entre aspas, né? A tradição diz que nesse dia muito especial, que estava uma noite fantástica, né? Uma estrela desceu e, nesse momento que a estrela desceu, essa estrela entrou no seio da mãe de Buda, chamada Maya, a rainha Maya. Então ela concebeu como se fosse como uma estrela tivesse descido e ela concebeu então o filho dessa forma miraculosa. Então esse mito da Virgem tem a ver com o mito daquele que vem sem nenhum pecado, aquele que vem puro, né, que vem das estrelas, que vem do céu e que vai ser então um homem muito especial nessa vida. De maneira que então a rainha Maya, né, aliás esse nome Maya é muito interessante, que em sânscrito Maya quer dizer ilusão. E então a gente fica pensando, por que será que o Buda nasceu de Maya, né? Porque esse Buda que nasceu e que foi preparado para ser um grande rei, na realidade não era o verdadeiro Buda, era apenas o veículo, né, daquele que seria o grande instrutor. Nós normalmente associamos o veículo com o ser em si. Então, quando nasce uma criança, nós imaginamos que algo novo aconteceu, no sentido de que um novo ser foi criado, mas na realidade o que foi criado é uma nova veste, é um novo invólucro para que aquela consciência possa habitar e desenvolver
o seu trabalho aqui nessa terra. E o Buda tinha um trabalho a realizar, o momento tinha chegado e ele estava então para ser gerado, para nascer do seio da sua mãe, que é a Rainha Maia. E é interessante como a tradição tem algumas coisas curiosas, né? De acordo com a tradição, 7 dias depois que o Buda nasceu, a mãe dele morreu. Então, Maia morreu logo depois que o Buda nasceu. É como se ele tivesse vindo para acabar com a ilusão, acabar com tudo aquilo que era falso, que era apenas assim, uma criação mental dos seres humanos, aquilo que era crença. Então o Buda foi amamentado por uma ama de leite, que era uma pessoa também muito especial, e cresceu, e foi crescendo em sabedoria. E o rei, muito orgulhoso, né, daquela criança maravilhosa, que era uma criança perfeita, que tinha nascido, começou a educá-lo realmente para ser um rei. Então ele aprendeu tudo que uma pessoa poderia aprender. Ele pegou os melhores instrutores, porque o rei era realmente muito rico. Mas o interessante é que sempre que os instrutores chegavam até Buda para ensinar, parecia que ele já sabia tudo que ele estava ensinando. É como se ele já tivesse uma sabedoria interior, uma sabedoria inata, que fosse já da sua própria natureza. E ele foi treinado também nas artes marciais, foi treinado em todas as artes que propiciariam, né, o desenvolvimento do seu físico, das suas emoções, da sua mente, e realmente tornou-se um ser muito especial. Só que o rei Suddhodara, né, ele tinha uma preocupação muito grande que o Buda, o Siddhartha Gautama, naquela época, ele ainda não era o Buda, né? O nome dele era Siddhartha, e o Gautama era o nome de família, ele saísse, né, da linha que o rei entendia que era o seu caminho, né, que era se tornar um rei poderoso, que daria sequência, né, ao seu reinado, e que tomasse um outro caminho, porque ele tinha tido alguns sonhos, né, que indicavam que as coisas talvez não seguissem da maneira que ele esperava. Ele teve uma série de sonhos, inclusive os sábios não conseguiam interpretar os sonhos que ele teve e tal, até que um grande sábio chegou lá e interpretou que o Buda, ele seria realmente um grande rei, mas não seria aquele rei que reinaria sobre súditos apenas de um único reino, que ele seria o rei da terra inteira, e que não seriam os bens materiais que ele acumularia, mas aqueles bens que estão dentro do ser humano, aqueles bens intangíveis, e dessa forma que ele poderia tocar o coração das pessoas. Aí o Suddhodara, pai dele, ficou muito preocupado com esses sonhos, né, com essas profecias, e mandou construir 3 palácios. E esses palácios eram palácios suntuosos, né? Um palácio foi construído para ele habitar no verão, um palácio mais fresco, né? Um outro palácio foi construído para o inverno, e um terceiro palácio para a estação das chuvas, que era um palácio mais coberto, né, para abrigar mais ele e todos os seus súditos, né, na época das chuvas. E cada vez mais o Buda foi sendo envolvido por um mundo de fantasia. Ele vivia no luxo, vivia com o que havia de bom e do melhor, e o rei afastou tudo que era sofrimento de perto dele. Dentro dos palácios, né, dos 3 palácios onde o Buda habitava, era proibido ter qualquer velho, não podia ter qualquer doença. Se a pessoa ficasse doente, tinha que sair do palácio, não podia ficar lá. Os velhos não tinham acesso ao palácio. E somente coisas bonitas e belas podiam acontecer. Ninguém podia mostrar mau humor, ninguém podia estar desiludido, enfim, somente as coisas belas da vida, bonitas, cheirosas, agradáveis, podiam estar ao alcance do Buda. Então o Buda foi sendo educado, né, para ser esse grande príncipe, e nada lhe faltava, ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas mesmo assim, ele tinha sonhos, e ele começou a ficar inquieto, porque ele era um predestinado, ele tinha uma missão a cumprir. Nessa época ele ainda não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo no seu interior, mas ele sentia uma certa insatisfação
com toda aquela riqueza, com todos aqueles ornamentos, aqueles perfumes. Diz que todo o local era cheio de flores. Quando as rosas começavam a murchar, eram substituídas por outras, para ele não ver a rosa murchar e não saber que um dia poderia haver um decaimento e a morte. Então, ele era iludido, né, que a vida era só aquilo, era só um mar de rosas mesmo. Mas, mesmo assim, ele estava insatisfeito, ele parava, ficava refletindo, pensando, poxa, mas será que a vida é só isso mesmo? Será que não existe algo mais? Como será além dos muros desses palácios onde eu vivo? E aí o rei começou a ficar preocupado com essa insatisfação dele, ele ficava meio distante, né? Não conseguia usufruir de todas aquelas facilidades, aqueles jogos, todas aquelas brincadeiras que estavam sendo preparadas para ele. E aí o rei foi consultar um sábio. Aí o sábio falou para ele, olha, se você quer realmente que ele continue envolto nessa vida de prazeres, continue a usufruir, você tem que arranjar uma mulher para ele tem que se casar. Aí o rei, então é isso, né? Aí começou a procurar a mulher ideal para casar com Buda. Aí fez um grande torneio, que era comum naquela época, né? Para que fosse escolhida aquela que seria a esposa do Buda. E aí todas as mulheres do reino foram convidadas para participarem, e então elas foram todas bem vestidas, perfumadas, vestidas com as suas melhores roupas, né? Para esse dia especial, que era o dia em que o Buda escolheria. E o Buda estava meio distante, as mulheres vinham, passavam, traziam-lhe presentes, inclusive, e ele não estava dando muita bola para nenhuma delas, né? Até que a última delas, chamada Yasodhara, chegou, no momento que ela despontou no caminho, né? Ela olhou para o Buda olhou para ela, e houve essa troca profunda de olhares, né? De pessoas que já se conheceram antes, vamos dizer assim, e houve assim aquela paixão mútua que nasceu naquele instante. E ela, como foi a última, ela não tinha nenhum presente para dar para o Buda, né? E o Buda disse, não, mas eu não estou preocupado com os presentes terrenos. O que eu vi no seu olhar é o que me interessa, porque as outras mulheres não tinham olhado nos seus olhos. Elas tinham ficado envergonhadas, não tinham olhado. E a Yasodhara olhou direto nos olhos dele, e os dois tiveram aquele cruzamento, né, que foi uma coisa muito profunda, e disse que aí houve aquela lembrança, né, do que eles já tinham em algum momento no passado vivido juntos, eles já tinham sido companheiros em vidas anteriores, e como fosse assim um despertar por um amor que já existia dentro de cada um deles. Então, a Yasodhara foi a escolhida. Mas havia uma tradição na época de que um príncipe, né, só poderia ficar com a sua pretendente, com a sua futura esposa que ele tinha escolhido, se ele tivesse vencido todos aqueles outros pretendentes que também tivessem interessados na sua esposa, para demonstrar a sua capacidade de reinar e ser merecedor da esposa. Então, foi colocado, né, o rei colocou, seguindo a tradição, que aqueles que quisessem desafiar o Siddhartha Gautama poderiam fazê-lo, cada um da maneira que lhes aprovesse. Então surgiram 3 pretendentes também de Yasodhara que estavam dispostos a lutar por ela, e cada um tinha uma arma predileta. Um tinha a espada, o outro tinha arco e flecha, e o terceiro não me lembro agora, mas cada um disputou com Siddhartha, e cada um, por sua vez, foi vencido por Siddhartha, porque ele era uma pessoa muito bem treinada, ele tinha sido treinado para ser realmente aquele grande rei que reinaria sobre toda a terra. Então ele não teve dificuldade de vencer os 3 pretendentes de Yasodhara e acabou casando com a menina, né? Nessa época ele tinha uns 18 anos, algumas fontes dizem que ele tinha 16, outras que ele tinha 18, mas foi nessa faixa de idade mais ou menos. E disse que o casamento foi uma coisa assim maravilhosa, né? E o leito nupcial que foi preparado para o Buda foi uma coisa assim, das 1001 noites, né? Foi uma coisa assim, acho que além das 1001 noites. Né? Nesse livrinho aqui, A Luz da Ásia, a descrição que ele faz, né, do leito do Buda, do leito nupcial, dos quartos, né, dos detalhes, né, que existiam no quarto, é uma coisa assim fabulosa, cheio de flores, aromas, e todo tipo de riquezas, né? O colchão era super macio, tudo que o dinheiro podia comprar tinha sido preparado para que o Buda tivesse assim,
todas as felicidades que o mundo poderia lhe propiciar. E realmente ele ficou muito entusiasmado, muito apaixonado pela Yasodhara e esqueceu um pouco aquelas preocupações que ele tinha e passou a viver durante muitos anos naquele luxo, naquela vida fictícia, né? Mas que uma vida cheia de prazeres, cheia de alegria, não havia tristeza, não havia morte, não havia sofrimento. E o tempo foi passando. Até que um dia ele chegou para o pai dele e falou: meu pai, eu vivo aqui nesse lugar maravilhoso, mas eu quero conhecer o meu reino. Se eu estou sendo preparado para ser o rei, como é que eu posso não conhecer aqueles que eu vou reinar? Eu preciso conhecer esse reino. Aí o pai, muito a contragosto, né, acabou tendo que aceitar o pleito do Siddhartha e combinou com ele que ele iria, então, passear pela cidade onde ficava o castelo para poder conhecer o reino, né? Só que antes do Siddhartha sair, ele deu ordem para que os seus funcionários, seus servos, fossem até a cidade e preparassem a cidade, retirassem todos os doentes, todos os mendigos, retirassem as pessoas velhas. Ele não podia ver nada feio e mandou repintar as casas, mandou refazer os jardins, deixar tudo bonitinho, como se fosse assim, igual ao que ele estava habituado a ver no palácio. E aí o Buda, no dia que ele saiu, né, ele começou a passear, disse: puxa, mas como é bonito o meu reino, né? Como as pessoas são bonitas, né? São jovens também, então aqui fora é igual como lá dentro do meu palácio, né? Então ele estava admirado, né, com a beleza daquela região toda, né, aquelas árvores todas, as flores e tal, estava muito contente. Mas no meio do caminho aconteceu o inevitável, né? Um velho, já bem caquético, né? Estava até passando mal naquele momento, saiu perambulando e caiu na frente do Buda. Aí o Buda mandou parar a carruagem, né? Saiu e ficou assim totalmente pasmo, que ele nunca tinha visto nada parecido na vida. Desde que ele nasceu, ele nunca tinha visto uma pessoa velha, uma pessoa cheia de problemas, já com a pele gasta, né? O velho estava sem dentes, inclusive, né? Com a cara desalinhada. E aí criou-se aquele mal-estar, né? E o Buda então perguntou ao seu servo, né? Que chamava Shana: Shana, mas o que é isso? Isso é uma pessoa velha. Mas como é que pode acontecer isso? Nunca ninguém me disse que a velhice um dia ocorreria. Mas todos nós vamos nos tornar velhos um dia. A velhice é uma coisa natural na vida. Ele ficou olhando para aquele velho, né, sem entender muito bem, né, perplexo, né, vendo aquela velhice, o velho todo desfigurado, né, inclusive já com as costas arqueadas. Mas todos vão ficar assim, com essas costas arqueadas, com essa aparência ruim. Todos nós um dia vamos ficar velhos, e a velhice é uma decadência, né? Todos nós vamos passar por isso. Ele ficou extremamente perturbado, né, com a velhice, também com a decadência, né, da saúde daquela pessoa, né, e voltou para o palácio muito pensativo, né? E o rei ficou realmente muito preocupado com aquela história toda, né? Mas, como ele era muito apaixonado pela esposa, a esposa chegou, confortou, passou a mão na cabeça deles: deita aqui no meu colo, tal, e começou a envolvê-lo novamente com as carícias, né, com a sua beleza, com o seu amor, para ele, aos poucos, ir esquecendo daquele trauma. Mas o tempo foi se passando e novamente o Buda continuava com aqueles pensamentos, com sonhos estranhos. Ele falou: não, mas eu quero novamente sair, eu preciso conhecer mais esse reino, né? E nessa vez o pai dele, o Sudodara, ficou ainda mais preocupado, né? Poxa, mas isso aí não podia acontecer. E aí mandou construir mais uma muralha em volta do palácio, que já tinha um muro, né? Aí ele mandou construir um outro muro e mandou colocar mais gente para tomar conta do palácio, para que o Siddhartha não pudesse sair. Mas aí o Siddhartha se disfarçou de mercador, que os mercadores iam lá para levar, né, as comidas, os bens e tal. Ele combinou com o mercador, se vestiu de mercador e saiu junto com Shana, né, para passear pelo reino. Só que dessa vez não tinha nada preparado, né? E ele começou a ver a vida como ela é. Começou a ter contato, né, com pessoas doentes, pessoas velhas, com mendigos, né? Enfim, com as pessoas que tipicamente habitam uma cidade qualquer. E ele foi ficando muito impressionado
E teve uma hora que um leproso caiu na sua frente, né? Se arrastou e se jogou na sua frente. E aí que ele tomou pela primeira vez contato com a doença mesmo, uma doença contagiosa, inclusive. E ele perguntou, poxa, mas o que é isso? Existe essa coisa, essa doença? As pessoas podem contrair doença? Claro, até eu posso contrair doença? Pode, todos nós podemos contrair. Se você continuar agarrado aí com esse leproso, você vai acabar pegando a lepra também. Aí ele ficou também assim perplexo, mas mesmo assim ele continuou confortando, né, aquele doente e sentiu aquela profunda compaixão, né, que é típica do Buda, por aquele ser que estava assim, nas últimas praticamente ali, né, estava moribundo já ali no chão. E ficou ainda mais estarrecido, né, com tudo aquilo que ele tinha visto, né? Então ele tinha visto o sofrimento, né, tinha visto a velhice, e aí ele não tinha visto a morte. Aí daqui a pouco passa uma procissão levando uma pessoa que tinha acabado de morrer para um crematório. E aí ele tomou contato com a morte também. Aí ele perguntou, mas todos nós vamos morrer um dia? Aí o Shana falou, todos nós vamos morrer, a morte é inevitável, a morte é implacável, todos nós temos que morrer, não há como fugir da morte. Nós vamos chegar à velhice e depois morrer. E alguns vão morrer, inclusive, antes de chegar à velhice, prematuramente. Às vezes a doença pode chegar e levar a pessoa antes do tempo que seria natural, porque a vida é assim, alguns vão antes, alguns vão depois, mas ninguém vai poder fugir da morte. Aí ele ficou olhando aquela procissão, né? Depois acompanhou no crematório, né? Aquele corpo sendo queimado, o corpo se transformando em cinzas, e aquilo tudo causou uma profunda impressão na sua alma, no seu ser, e o tornou ainda mais ansioso. E, aos poucos, então, ele foi despertando para a sua verdadeira missão. Ele retornou para o palácio, mas depois do seu retorno ele nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa que ele era antes. Todos aqueles luxos, aquela beleza, aqueles odores, aquela vida de prazeres não fazia mais sentido para ele. Tudo aquilo já tinha perdido o seu encanto, porque ele tinha sentido que a vida não é aquilo, que aquilo era uma grande ilusão, que a vida era cheia de sofrimento, de dor, de pessoa, desde o nascimento, passava por dificuldades, nascia, e ele estava vivendo uma vida irreal, uma vida de prazeres que não era a vida como ela é, que as pessoas realmente sofriam. E ele passou a sofrer também justamente por querer compartilhar a dor com os seres humanos e criar meios para que aquele sofrimento, aquela dor pudesse ser superada. Então ele sentiu que essa era a missão dele, que a missão dele não era ser um rei que passaria por cima dos outros, que venceria outros reinos através de batalhas, que derramaria sangue, que a roda das suas carruagens estariam vermelhas de sangue dos conquistados. Não é esse tipo de rei que ele queria ser. Ele queria ser um rei de todos os seres humanos para poder confortá-los, poder trazê-los para a libertação do sofrimento. E ele tinha contato com os devas, né, com esses seres de luz que estavam sempre presentes, né, e cada vez mais ele começou a receber mensagens desses seres, desses devas, e eles começaram a sussurrar no ouvido dele, chegou a hora, o momento é esse, está na hora de você abandonar toda essa vida de prazeres, essa vida suntuosa, essa vida de ilusão e realizar o seu Dharma, realizar a sua missão, o seu dever, que é libertar os seres humanos. De maneira que o Buda, ele percebeu então que o momento era esse, que a hora tinha chegado para que ele partisse nessa busca, né, da iluminação, na busca da solução do sofrimento. E então, numa noite, nesse momento, né, tem um detalhe, o rei, o Suddhodara, pai dele, tinha mandado construir um terceiro muro em volta do palácio, que ele estava muito preocupado que o Buda realmente pudesse fugir e abandoná-lo e deixar de ser o seu sucessor. Então, ele criou um terceiro muro em volta do palácio, e botou mais seguranças, mais guardas em volta, e eles tinham uma senha um tinha que passar por outro para não poder dormir. Então tinha toda uma estratégia já montada para que, de maneira nenhuma, pudesse o Buda sair uma hora que eles estivessem desapercebidos. Tinham que sempre estar acordados, um passar por outro, a senha, aquele negócio todo.
e eles não podiam falhar de maneira nenhuma. E a porta do palácio, a terceira porta que ele construiu, era tão pesada que disse que só 100 homens conseguiam empurrar para que ela pudesse se abrir. Então o Buda estava determinado a sair, a mudar de vida, né? Abandonar todo aquele luxo, e numa noite muito especial, que era uma noite também de lua cheia, diz que tudo na vida do Buda ocorre na lua cheia de maio, né? Diz que o seu nascimento foi na lua cheia de maio, né? Que é quando é feito o festival de Vesak. Esse dia era uma lua cheia também. A sua iluminação foi na lua cheia de maio, a sua morte também. Então existe todo um simbolismo da lua cheia, né? Tem a ver com a luz que desperta, né? Esse outro lado do nosso ser. Então nesse dia estava um dia muito especial, uma noite muito bela, e estava aquele silêncio profundo, que era aquele silêncio que você praticamente tem até medo de romper, de tão profundo o silêncio. Estavam todos dormindo, na maior paz. E ele despertou, e ele sabia que aquele momento era o momento da sua libertação, ele teria que sair do palácio. Então ele olha a sua esposa linda, né, deitada no leito, a Yasodhara, e ela tinha acabado de ficar grávida do seu filho, o Rahula, chamava Rahula o filho dele. O Rahula estava no ventre dela ainda. E ela estava muito contente, inclusive, de ter o filho do Siddhartha já no seu ventre, né? Mas mesmo sabendo disso, o Buda sabia que o seu reino, né, a sua verdadeira família era a humanidade. E ele, de certa forma, ele cumpriu o que todo mundo sabia que ele tinha que fazer. Inclusive o próprio rei, né, tinha tido esses sonhos. A sua esposa também, Yasodhara, tinha tido uma série de sonhos uns dias antes, tinha acordado chorando até, sabendo que alguma coisa muito estranha iria acontecer, que o Siddhartha ia abandoná-lo. Então ela tinha chorado muito, mas nesse momento ela estava serena, ela estava deitada no leito, dormindo, com aquela cara super serena, aquela beleza toda envolvendo, aquele perfume. Então ele chegou perto dela, né, para se despedir dela, sem acordá-la, e fez uma reverência a ela e se afastou. Mas quando ele chegou no umbral da porta, ele não resistiu e voltou para vê-lo novamente. E durante 3 vezes ele voltou para olhar a esposa, né, sabendo que o seu filho estava no seu ventre, né, até que ele finalmente percebeu que era chegada a hora e saiu. E aí ele foi até o quarto do seu servo predileto, o Shadra, e chamou: Shadra, nós vamos partir. A Shadra falou: mas no meio da noite, essa é a hora de nós sairmos, o momento é esse, então venha comigo. E aí mandou buscar o melhor cavalo, né, o cavalo branco dele, que era um cavalo maravilhoso, e os dois montaram a cavalo e partiram na direção do portão. Ele nem sabia como que ele conseguiria sair do palácio, né, que o palácio tinha 3 muros com aqueles portões imensos, né, que faziam inclusive um barulhão para abrir, que certamente acordaria todo mundo se alguém tentasse abrir, mas por um encanto, né? Diz que houve uma conspiração cósmica nesse momento, que todo mundo adormeceu, inclusive os guardas adormeceram, e os portões se abriram suavemente, sem emitir nenhum ruído. Na hora que ele se aproximou dos portões, os portões simplesmente se abriram, dando passagem para ele, para o Shadra, e eles seguiram o caminho, e ninguém percebeu que eles tinham saído. Depois os portões se fecharam novamente. Então você vê que existe toda uma mítica, né? uma história muito bonita, né, em torno do partir do Buda, né, abandonando o palácio. Então vocês imaginem, né, o grau de renúncia de um ser como o Buda, né, que vivia uma vida de prazeres, uma vida onde nada lhe faltava, né, com uma esposa maravilhosa, dedicada, que ele amava muito, com um filho, com um pai também que lhe tratava muito bem, os instrutores, os jardins perfeitos, um leito maravilhoso, um colchão super suave, com as melhores roupas de cama, tudo do bom e do melhor. Imagina ele renunciar a tudo isso e partir para o mundo para ser um pedinte, que é isso que ele passou a ser. Ele saiu para o mundo, né? Andou uma certa distância, quando ele estava longe, ele pediu para o Shadra: volte para o palácio agora, leve de volta o meu cavalo, que agora eu vou caminhar a pé. Se despiu daquelas vestes nobres que ele usava, colocou
o manto amarelo dos monges e com a espada cortou o cabelo, raspou o cabelo. E a partir daí, então, ele passou a ser um sannyasi, passou a ser um asceta. Ele passou a levar uma vida extremamente simples, né? Uma vida sem absolutamente nenhuma riqueza, e saiu pelo mundo em busca da sabedoria, se alimentando do que a vida lhe oferecia, com que as pessoas no caminho, né, lhe ofereciam, e começou a encontrar pessoas no caminho sempre buscando essa sabedoria. E ele tinha ele, por mais que ele conhecesse o mundo com seus sofrimentos, ele passou a conhecer o mundo muito melhor a partir desse momento, mas ele percebeu que realmente a vida era um profundo sofrimento, a dor estava em toda parte, e que ele precisava encontrar a saída, né? Precisava encontrar um meio de libertar não só a si, mas a todos os seres vivos, todos os homens. E aí ele encontrou alguns instrutores que viviam na floresta, alguns ascetas, que começaram a lhe passar uma série de ensinamentos de como ele poderia chegar a ter esse estado de libertação. E segundo esses ascetas, o caminho para a libertação era levar uma vida de mortificação, uma vida em que o corpo tinha que ser tratado com muito rigor, muito ascetismo, né? Que é através da mortificação do corpo que se chegaria à libertação do corpo. A ideia por trás desses ascetos é que o corpo ele é a razão de ser desse nosso envolvimento com o mundo, porque através dos 5 sentidos é que nós sentimos os prazeres do mundo. Então, combatendo as sensações, negando a possibilidade do corpo vir a usufruir dos prazeres sensoriais, se poderia se libertar então desses prazeres. Essa era a filosofia desses ascetas, né? Então ele começou a seguir essa linha de pensamento, né? Se embrenhou na floresta e durante vários anos, durante 6 anos, ele morou na floresta. E ele tinha 5 ascetas que eram muito amigos dele, que conviviam com ele no dia a dia, que estavam fazendo junto com ele essas práticas, né? Essas práticas de mortificação. E o tempo foi passando e ele sempre levando uma vida extremamente simples, né? Cada vez comendo menos, jejuando muito, mortificando, levando uma vida extremamente sem nenhum contato com o mundo dos sentidos, né? Se voltando cada vez mais para dentro. E ele seguiu esse caminho durante anos e anos, mas ele não estava encontrando as respostas, né? Ele continuou ansioso, continuou preocupado, sentindo que ele não estava conseguindo encontrar a solução. Aquele caminho da mortificação, aquele caminho de penalizar o seu próprio corpo, não era o caminho que poderia lhe trazer a solução. Teve um dia que ele tinha jejuado muito, tinha ficado muitos dias sem comer e estava muito magro, muito fraco. E na hora que ele foi se banhar no rio, ele estava tão fraco que ele desmaiou e quase que ele se afogou. E nesse momento, então, teve uma menina que estava ali perto que socorreu, deu-lhe de comer, ele aceitou a comida nessa hora e então deu um clique nele que ele não podia continuar dessa maneira. Então ele rejeitou aquele caminho ascético, né, aquele caminho de mortificação e começou a comer, começou a cuidar bem do seu corpo novamente e continuou na sua busca, no seu processo meditativo. Os 5 ascetas que estavam com ele não entenderam a decisão do Buda de abandonar aquele tipo de vida, né? E até o criticaram, achando que ele tinha sido mole, que ele não estava aguentando o rigor daquela vida ascética, né? E se afastaram dele com um ar de crítica e continuaram lá na floresta fazendo as suas práticas, cada vez mais magros, né? E o Buda acabou saindo, né? E caminhando pelo mundo, buscando outras paragens, né? Buscando encontrar através do contato com os seres humanos, de contato com a vida, respostas para as suas indagações, resposta para essa questão fundamental da existência de como vencer o sofrimento e chegar à libertação. E depois de muito caminhar, teve um dia que ele sentiu
que era o momento que ele tinha que realmente chegar até a iluminação e a libertação. E aí conta a tradição que ele sentou embaixo de uma grande árvore, que hoje é uma árvore sagrada na Índia, né? A árvore Bodhi. Lá eles chamam de Bodhi Tree, né? na Índia. Então ele sentou-se voltado para o leste, na posição de meditação, e tem até um mudra, né? Em que ele está nessa posição apontando para a terra, dizendo: a terra é testemunha, enquanto eu não me iluminar, enquanto eu não chegar à percepção dessa grande verdade da existência, eu não me levanto daqui. E aí ele permaneceu sentado durante um longo período em meditação profunda. E diz a tradição que nesse momento, né, ele estava em meditação profunda, ele foi tentado. Você vê a similaridade mais uma vez com a história do Cristo, né, que também foi tentado quando estava no monte, né, prestes a passar pelo processo de crucificação. Ele passou, né, pelas tentações no Monte das Oliveiras, não é isso? Não, qual era o monte? No deserto. Foram os 40 dias do deserto. E então Mara, que era o demônio, né, na tradição indiana, se aproximou dele e passou a fazer uma série de tentações que são diferentes das tentações do Cristo, mas basicamente são tentações que levam a pessoa a se afastar do caminho, né? Que é a tentação da luxúria, do poder. E ele, uma a uma, ele foi superando essas tentações e conseguiu vencer o demônio, né? Vencer a força de Mara, que representa, na realidade, aquelas forças que nós temos dentro de nós que nos afastam do caminho. Todos nós temos os demônios dentro de nós. Ele não está fora, ele está dentro de nós, o demônio, na realidade. E o Buda conseguiu, então, colocar de lado todas as tentações, tudo que pertencia ao mundo da matéria, que ele já tinha, de certa maneira, abandonado, mas ele reafirmou esse desapego total em relação a tudo que é referente ao mundo sensorial, a esse mundo efêmero, transitório. E, finalmente, chegou o grande momento da iluminação. Isso foi um momento que houve assim, um júbilo em toda a Terra, né? No momento que o Buda chegou, essa percepção da plenitude, chegou a receber a luz dentro de si, a ver o mundo com os outros olhos, que ele despertou para a vida real, toda a Terra entrou em profundo júbilo, os devas, os anjos, né, se regozijaram, porque realmente tinha renascido, tinha surgido um novo homem, o Buda tinha chegado e poderia então instruir, ensinar a todos os seres humanos com a sua sabedoria, com o fruto da sua iluminação. Então o Buda saiu para o mundo, né, satisfeito já que ele tinha conseguido o seu objetivo de alcançar a iluminação, e ele começou a questionar: o que eu devo fazer agora? Será que eu devo ensinar o que eu experimentei? Será que é possível ensinar aos outros alguma coisa que eu experimentei? Porque essa percepção espiritual é uma coisa muito profunda, né? A iluminação é um processo interior. Aquele que não está iluminado não pode ter a pálida ideia de que venceu a iluminação. Então o Buda começou a refletir muito: será que as pessoas vão entender o que eu vou falar? Será que faz sentido essa pregação que eu poderia estar dando, né? Então ele começou a experimentar. Achou: poxa, mas se eu estou aqui e existe um Dharma, né, se existe um dever, uma lei, eu tenho que levar essa lei, tenho que fazer com que essa lei possa chegar às pessoas. Se existe tanto sofrimento no mundo, será que eu não posso contribuir com a minha experiência, com a minha vivência, para que esses sofrimentos possam estar reduzidos ou até eliminados, né? E aí ele resolveu começar a pregar. E os primeiros discípulos de Buda foram justamente aqueles 5 ascetas que ele tinha conhecido na floresta, que tinham levado aquela vida durante 6 anos com ele, no meio do mato, fazendo as austeridades todas, se mortificando com ele. Eles encontraram o Buda e eles perceberam que o Buda tinha mudado. O Buda não era aquela pessoa que eles conheciam da floresta. Eles viram nos olhos do Buda que algo tinha ocorrido, que algo tinha se transformado nele.
E um deles logo percebeu essa mudança e entendeu o processo e se colocou como seu discípulo. Logo em seguida, os outros também começaram a perceber, né, a força que emanava da figura do Buda, se prostraram diante dele e passaram a ser seus discípulos. E aos poucos o Buda foi acumulando, né, ao longo do caminho que ele fazia, que ele sempre caminhava pelas terras ali na região do Ganges, onde ele vivia. E as pessoas foram chegando e foram criando uma comunidade em torno dele. Diz que em pouco tempo ele já tinha 60 seguidores à sua volta e ele passou então a ensinar o Dharma, né? Ensinar a lei. Um outro ponto muito importante que o Buda enfatizou nos seus ensinamentos é o caminho do meio, né? E o caminho do meio é fruto da experiência de vida que ele teve. Quer dizer, uma hora, no início da sua vida, né, até os 29 anos, foi quando ele saiu para o mundo, ele levava uma vida totalmente voltada para os prazeres, totalmente voltada para o mundo sensório, né? O mundo de alegria, de beleza, mas era aquela alegria que não satisfaz no fundo do nosso ser, que não traz felicidade. É a alegria falsa que advém somente do contato com o mundo sensório, o mundo tangível, que não traz aquele alívio para a alma, que não traz a libertação. Esse é um dos lados, né? E o outro lado é o mundo ascético, né? Que nega todos os prazeres, que nega a vida nas suas coisas mais simples, né? Que impede que o ser humano possa ter até o prazer de olhar uma coisa bela, reconhecer a beleza do mundo. Que acha que a vida é só mortificação, é só sofrimento, que nós temos que negar tudo que é de belo que existe no mundo, negar as experiências sensórias e se voltar apenas para uma tentativa de encontrar uma realidade interior que estaria totalmente dissociada desse mundo externo. E o caminho do meio do Buda é justamente aquele caminho do equilíbrio. Ou seja, é aquele caminho que não vai somente... Nós não devemos nos estar voltados para o mundo sensório, dos prazeres, mas não também devemos negar os sentidos, não podemos negar que o nosso corpo é um veículo do espírito, que o nosso corpo ele tem que ser usado, tem que ser muito bem tratado, porque ele é a nossa carruagem, é o nosso veículo, é o nosso carro, ele precisa ser muito bem cuidado, nós precisamos ter uma boa saúde para que o divino possa habitar em nós. E essa é a essência do caminho do meio, é o caminho de nem se deixar levar pelos prazeres do corpo, pelos prazeres sensoriais, pelos instintos, mas também não negar o corpo, né? Cuidar bem do corpo, levar uma vida simples, mas uma vida de beleza, uma vida de satisfação. A alegria não é compatível com a vida espiritual. E esse é um ensinamento fundamental. A pessoa pode ser alegre, né, e levar uma vida espiritual. Não há necessidade de mortificação. A pessoa pode ser alegre sem estar voltada somente para o prazer. Pelo contrário, a pessoa que está voltada sempre para o prazer é que está, na realidade, se afastando da sua verdadeira natureza e, portanto, negando a sua felicidade. A alegria pode ser falsa, pode ser fruto apenas da exaltação momentânea, mas a felicidade, a serenidade é algo que vem quando a pessoa encontra a sua verdadeira natureza. E, para isso, a pessoa tem que estar equilibrada. Essa questão do equilíbrio tem em todas as tradições, né? No hinduísmo, né, do qual inclusive o budismo surgiu, também está muito claro isso, que somente uma mente tranquila, somente um corpo muito bem treinado, um corpo saudável, é que pode chegar à autorrealização. Se o corpo está insalubre, né, se o corpo está doente, está sendo penalizado, como é que a mente pode se acalmar? A mente vai estar totalmente voltada, né, para os problemas do corpo, a consciência vai estar presa no sofrimento do corpo. Somente quando a mente atinge aquele estado de serenidade, que é fruto de um corpo, de emoções, de uma mente serena, é que pode a iluminação chegar. E o Buda justamente chegou a essa iluminação depois que ele percebeu esse caminho, né, esse caminho do meio, né, a senda da retidão, que é uma senda também de equilíbrio. No hinduísmo está dito que a vida espiritual é fina que nem o fio da navalha, é estreita que nem o fio da navalha. Se você, né, que nem um equilibrista está em cima de uma corda, né? Ele não pode nem muito para o lado nem muito para o outro, ele tem que manter aquele equilíbrio muito preciso, né?
E aí que está a ciência da vida espiritual. Você não pode nem negar aquilo que é belo, nem ficar pegado àquilo que é belo também, aquilo que atrai, né? Você tem que viver com intensidade, mas sem ficar preso, né, àquilo que é o objeto da sua admiração. Você pode apreciar um pôr do sol, mas não precisa ficar dependente daquele pôr do sol para ser feliz. Não precisa ficar voltando, tentando repetir uma experiência que foi prazerosa no momento, porque você ficou dependente dela. Então, essa é um ensinamento fundamental dentro do budismo. Interessante que o Buda, ele chegou à iluminação, mas mesmo sabendo que ele poderia abandonar esse mundo, né, e penetrar definitivamente no Nirvana, que ele já conhecia, ele renunciou ao gozo pleno do Nirvana para compartilhar conosco a sua sabedoria, a sua experiência. Então, existe aquele famoso voto do Bodhisattva, né, que enquanto todos os seres não tiverem se iluminado, eu não entrarei no Nirvana, não poderei gozar plenamente daquilo que é um direito do iluminado, né, que é desfrutar sem qualquer interferência esse estado de iluminação, de gozo, de luz. Então o Buda se dispôs a estar sempre conosco, os seres humanos, né, compartilhando a sua graça, a sua luz, trazendo justamente a luz para iluminar as trevas que existem constantemente na nossa mente, de maneira que todos os seres humanos pudessem também alcançar, como ele alcançou, esse estado de budato, esse estado de iluminação. Então, você vê que ele renunciou 2 vezes a coisas que lhe eram muito caras, né? Primeiro, ele renunciou ao mundo dos prazeres, renunciou à sua própria esposa, o filho, tudo aquilo que ele tinha sido educado para gostar muito ao longo da sua infância e juventude. Depois, ele renunciou ao próprio gozo da bem-aventurança divina para poder estar juntos com os seres humanos e compartilhar com eles aquilo que havia de melhor dentro de si. Então, essa é uma renúncia ainda maior, porque você renunciar ao gozo pleno daquilo que existe mais elevado na consciência humana, né? É uma renúncia muito grande. Mas não poderia ser de outra forma. Não poderia ser de outra forma porque ele sabia que ele era uno com todos os seres. Então não seria possível que ele se libertasse do mundo, deixando os outros ainda presos, acorrentados a esse mundo de ilusão. Ele não podia partir sabendo que ele era uno, que ele fazia parte dessa grande família humana. Ele era apenas um irmão mais velho de todos nós seres humanos. E na medida que ele se iluminou, ele se tornou capaz de instruir, de compartilhar essa luz, essa experiência que ele teve com todos os seres humanos. Então diz que ele, por 45 anos, ele andou pela terra, instruindo, criando novos discípulos e fazendo com que seus discípulos também se espalhassem e levassem a sua mensagem para o mundo. Então isso é uma mensagem assim, de grande beleza, de grande desprendimento, e o Buda passa a ser um grande exemplo para todos nós, né? Nós certamente temos sempre as tentações, esquecemos um pouco a vida espiritual e nos focamos muito nesse mundo puramente de prazeres, mundo sensório, tangível, valorizando muito as nossas posses, né? As coisas pequenas que são extremamente passageiras, são efêmeras, né? São da natureza desse mundo tangível. E o Buda, ao despertar, ele percebeu que, na verdade, a realidade é que tudo se transforma, tudo é impermanente. E a impermanência está na essência da matéria, está na essência de todos os seres. Nada existe para sempre, tudo está em estado de constante mutação. E o apego a qualquer estado, a qualquer objeto, a qualquer posse, é sempre uma fonte perene de sofrimento. Enquanto houver qualquer apego, existe sofrimento. E algumas pessoas podem perguntar, mas como que ele teve coragem de abandonar a própria esposa, abandonar o filho, abandonar a família, né? Como é que ele teve coragem de fazer isso? Mas, na realidade, nas palavras dele mesmo, ele diz que ele não abandonou ninguém, ele não abandonou a família, porque, na realidade, ele abraçou uma família maior. E é interessante que depois que o Buda se iluminou,
ele voltou a encontrar com o pai. O pai, inclusive, foi chamado, né, a sua esposa também, a Yasodhara, o seu filho, que já estava grande nessa época, né, e eles já encontraram o Buda. Houve aquele momento de alegria entre eles, e o pai mais uma vez insistiu. O pai não se conformava com o Buda sendo apenas um asceta, né, um iluminado. Ele queria que ele voltasse a ser o rei. Mas você foi criado para ser o rei poderoso, o rei que tomaria conta das minhas terras, o meu sucessor. Aí mais uma vez falou: pois o meu reino não é um reino apenas desse reino dos Sankyas, né? Dos Sakyas, acho. Dos Sakyas, que era a tribo, né, onde morava o seu pai. Mas o meu reino é o reino de todos os seres humanos, né? E o pai acabou entendendo. E a sua esposa também acabou entendendo esse processo. No início ela relutou muito, chorou muito, mas ela acabou entendendo. Ela acabou também se tornando uma monja, né? De uma ordem que aceitava mulheres. Ela foi uma das primeiras monjas dessa ordem. E ela então seguiu o seu caminho, foi instruída pelo Buda e acabou encontrando a sua realização pessoal, o seu filho também. De maneira que o Buda, ao renunciar a todos aqueles que ele renunciou, a sua família, a sua esposa, na realidade ele estava dando um passo fundamental para toda a humanidade. E aqueles que se sentiram abandonados por ele acabaram sentindo-se preenchidos por ele numa segunda instância. É interessante que muitas vezes nós nos sentimos abandonados, nos sentimos como se não tivéssemos ninguém nos apoiando, né? São momentos na nossa vida que nós sentimos sós, sentimos sem amparo, vamos dizer assim, sentimos até que, poxa, será que é possível que a divindade não estou vendo, que estou sentindo só, que eu estou abandonado? Mas esses momentos são necessários para que nós possamos refletir. Às vezes, aquela dor daquele momento de solidão é necessário para que nós possamos refletir e descobrir a nossa natureza mais profunda, nós possamos ir mais fundo na nossa natureza e às vezes através das próprias lágrimas nós vemos a lavar o sangue do coração, como está dito na Luz do Caminho, né? Nós temos que superar todas aquelas nossas limitações, superar todos aqueles nossos apegos para poder alcançar a vida suprema, a vida eterna. E o Buda permanece sempre como um exemplo, né? E ele como personagem não tem muito valor. O que tem valor são os ensinamentos. As pessoas às vezes reverenciam o Buda como reverenciam os santos, os grandes seres, né? Como se eles fossem o que há de mais importante. Mas o que é importante não são os seres, mas é o ensinamento, que é um ensinamento que é compartilhado por todos os grandes seres da humanidade, que é um ensinamento que não pertence a nenhum ser, nem ao Buda, nem ao Cristo, nem a Maomé, nem a Krishna, que são as grandes verdades universais que pertencem a todos os seres humanos. Então, se nós conseguimos aprender do Buda, como nós aprendemos do Cristo, de Krishna, né? De alguma forma nós fomos inspirados por esses grandes ensinamentos, nós vamos poder ter um empurrãozinho no sentido de nós descobrirmos essas grandes verdades. Mas essas grandes verdades só podem ser conhecidas no nosso coração. E o Buda mesmo dizia: não sigam o meu ensinamento só porque ele está vindo de mim. A verdade está dentro de vocês, não está nas minhas palavras. As palavras não são as coisas, as palavras são apenas uma expressão, apenas um dedo apontando para uma realidade. O dedo está apontando para a lua, não é a lua. É apenas uma indicação. Cada um tem que encontrar a verdade por meios próprios. E isso o Buda enfatizou muito. Não sigam os meus ensinamentos, mas procurem despertar no seu coração para essa verdade. O que importa é a verdade interior, aquela verdade que está dentro de cada um de nós, não importa de onde ela venha, se do Buda, se do Cristo, de qualquer instrutor, porque ela está em toda parte. Ela está na natureza, está à nossa volta, está nas pessoas que nós encontramos e nos relacionamos. Quando nós estamos abertos, nós estamos voltados para a luz, voltados para a paz, estamos serenos, naturalmente o ensinamento, a sabedoria chega até nós. Então nós só podemos entender o budismo, só podemos entender o ensinamento de Buda, de Cristo, de todos os grandes seres, se nós estivermos abertos para a vida, abertos por esses ensinamentos. Nenhuma pessoa se ilumina, nenhuma pessoa chega ao estado de um Buda se ele não estiver totalmente voltado para esse processo de iluminação, se não estiver se preparando, não estiver se abrindo para a luz. Não é? É que nem a flor de lótus, né, que é um símbolo no Oriente, na Índia, especialmente, né,
que ela nasce no lodo, como nós todos nascemos nas trevas, né? No meio daquela escuridão, no fundo das águas que são poluídas, que são tenebrosas, e o lótus vai subindo no meio daquelas águas turvas, vai de alguma forma sendo conduzido pela tênue luz que vem da superfície, até que a planta chega à superfície. E na hora que ela chega à superfície e tem contato com a luz do sol, ela se abre para o sol. E nesse momento que existe, né, a iluminação. É quando a flor de lótus se abre no coração do homem. Existe todo um simbolismo do lótus, né? Esse abrir da flor de lótus é o despontar da divindade que estava latente no nosso coração. Inclusive, se você abrir a semente do lótus, o lótus já está lá dentro. Existe uma representação da flor do lótus dentro da semente do lótus. Quer dizer, a flor do lótus já está lá, embora oculta, quase invisível, mas ela já está presente em todo o processo. Mas chega um momento que é o momento da iluminação, que é o momento do abrir da flor de lótus para o sol. Existe todo um simbolismo do lótus, né? Esse abrir da flor de lótus é o despontar da divindade que estava latente no nosso coração. Inclusive, se você abrir a semente do lótus, o lótus já está lá dentro. Existe uma representação da flor do lótus dentro da semente do lótus. Quer dizer, a flor do lótus já está lá, embora oculta, quase invisível, mas ela já está presente em todo o processo. Mas chega um momento que é o momento da iluminação, que é o momento do abrir da flor de lótus para o sol. E ela se abre para o sol, não porque ela deseja encontrar o sol, porque é uma coisa natural se abrir para o sol. O sol a toca, a luz do sol desperta nela essa abertura e ocorre a maravilha do surgimento da beleza, que é uma flor de lótus. Então nós temos que também nos abrir. O processo da iluminação é um processo de abertura. Não é que alguém vai trazer o ensinamento e colocar na nossa cabeça, no nosso coração. Nós é que temos que nos abrir para ele. E quando nós nos abrimos, a luz se faz e é possível então chegar-se à iluminação, chegar àquela plenitude, né? Chegar ao nirvana, chegar ao que os indianos chamam de samadhi, que é aquela percepção plena da unidade nossa com todos os seres, aquela percepção de que nós não estamos separados do mundo, a percepção que nós somos uno com todos os seres, que nós somos todos os seres, né? E daí surge então aquilo que é a essência do ensinamento budista, que é a compaixão. Se nós somos unos com o mundo, nós não estamos separados do mundo, então a compaixão surge naturalmente. A compaixão não é ter pena de um pobre coitado que está jogado na rua, um mendigo. A compaixão é sentir que você tem paixão que você é uno com aquele ser, que não existe separação entre você e o mendigo, você e aquele pobre, assim como não existe separação com o rico, com o mestre, com todos os grandes seres, com os devas e com todo o universo. Nós somos um com todos os seres, nós somos uns com todo o universo. E essa percepção nós devemos buscar, devemos nos preparar para receber. E um dia a nossa flor de lótus se abrirá.